9. A gente vai ler alguns versículos para a gente entender mais ou menos, né, o que Deus tinha com o povo de Israel. É o capítulo 9 de Neemias. Nós podemos, assim, irmãos, baseado nos versículos que a gente lê aqui, a gente pode ter vários temas aqui. A gente pode falar sobre arrependimento, a gente pode falar sobre gratidão, a gente pode falar sobre o reconhecimento. E para falar em arrependimento, porque é o principal, para que Deus ele entre na nossa vida, nós primeiros precisamos nos arrepender dos nossos atos, das coisas erradas que a gente faz. Porque mesmo que você não tenha total conhecimento da Bíblia, mas algo dentro de você, uma voz dentro de você, alerta você a respeito do perigo, a respeito de algo que você esteja fazendo que não é certo. Isso se chama Espírito Santo de Deus, porque Jesus, ao ser ressuscitado e retornado para o céu, ele nos deixou o Espírito Santo na terra para ser nosso guia, nosso consolador, para nos guiar por esse mundo. Vamos ler aqui, irmãos. Neemias foi chamado para reconstruir, né, o templo, reconstruir a cidade, depois de um longo tempo de escravidão, onde o povo de Deus foi, essa nação que Deus tanto amava, foi escravizada. E não foi uma nem duas vezes, né? Essa foi apenas uma das vezes em que o povo de Israel se tornou escravo de outro povo. E, como eu disse, aqui começa, esse capítulo de Neemias, começa falando sobre arrependimento e confissão do pecado. Os 2 primeiros versículos dizem assim: E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Ou seja, essa geração se colocou diante de Deus para pedir perdão pelos pecados dos seus antepassados, dos seus pais. Porque essa geração estava pagando o preço, estava sendo escravizada por causa do pecado, do erro de outra geração. Porque Deus ele havia permitido que o povo de Israel, Deus libertou o povo de Israel do Egito. Eles estavam sendo massacrados lá. Deus foi lá, libertou. Nós vamos ver isso no decorrer da história. Deus liberta o povo, Deus salva o povo, só que o povo de Israel é um povo inconstante. O que é ser uma pessoa inconstante? Eu penso uma coisa, eu quero uma coisa, mas ao terminar esse culto, quando eu chegar em casa, eu já vou querer outra coisa diferente. Então, isso é ser uma pessoa inconstante. Ela está sempre em dúvida, ela está sempre oscilando entre dois pensamentos. Ela nunca tem certeza daquilo que ela quer. E o povo de Israel, ele era inconstante. Apesar de ser uma nação que Deus havia escolhido para si, era um povo que uma hora estava adorando a Deus, outra hora estava adorando um bezerro de ouro e tropeçando e caindo. E Deus, né, permitiu que o povo fosse novamente escravizado. Nos versículos seguintes, aqui no versículo 9, diz assim, versículo 9: E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouvistes o seu clamor junto ao Mar Vermelho. Quando o povo de Israel estava escravizado lá no Egito, padecendo na mão do faraó, né, Neemias relembra ao povo, né, que Deus viu a aflição dos seus pais no Egito e ouviu o seu clamor junto ao Mar Vermelho. Todo mundo conhece a história do Mar Vermelho, né? O povo de Israel chegou no limite onde atrás vinha um exército, na frente do Mar Vermelho, e Deus fez com que eles passassem pelo mar. E disse que mostrasse os teus sinais e prodígios a Faraó,
e a todos os seus servos e todo o povo da sua terra, porque soubestes que soberbamente os trataram, e assim te adquiriste nome, como hoje se vê. Deus passou a ser temido, passou a ser mais poderoso através dos milagres que Ele operou na vida do povo de Israel. Irmãos, aqui é algo muito interessante, porque quando nós estamos na posição, quando nós estamos diante de Deus, andando de acordo com a vontade dEle, o Senhor, Ele não permite que ninguém nos oprima. Ele não permite que a gente viva debaixo de um jugo de escravidão. Como eu estava dizendo para o irmão aqui, posso chamar Samuel, né? Profeta Samuel. Que Deus nos chamou para a liberdade. Deus não chamou a gente para viver debaixo de maldição. Não, a Bíblia é clara, foi para a liberdade que Cristo, Ele nos libertou, nos chamou. E quando o povo estava sendo escravo, o povo era obediente a Deus, sendo maltratado, sendo massacrado, mas eles estavam ali clamando, e Deus se lembrou da aflição deles. E Deus, com mão poderosa e com grandes sinais, livrou o povo de Israel daquela escravidão, daquela tortura. Só que tem um porém. O ser humano, a maioria deles, digamos que uns 95%, tem memória curta. Rapidamente as pessoas esquecem da onde Deus os tirou. Rapidamente esquece o que Deus fez na vida deles. E o caso aqui não é que a gente deva estar toda hora lembrando o passado. Não. Mas é porque quando a Bíblia diz assim, ó, lembra-te da onde caíste, arrepende-te. Porque nós precisamos lembrar, irmãos, da onde Deus nos tirou, para que a gente não crie orgulho, não crie soberba e ache que está acima do bem e do mal, ou está acima de alguém, ou é melhor que alguém. Porque todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, éramos por natureza filhos da ira e mereciam o inferno. Se Jesus não tivesse vindo, estava todo mundo condenado ao inferno, toda a humanidade. Então a gente nunca deve se esquecer da onde Deus nos tirou. E o problema do povo de Israel foi justamente que eles se esqueceram da onde Deus os havia tirado e o que Deus havia feito por eles. Porque diz que com grandes sinais e prodígios Deus tirou aquele povo. Deus não só libertou, irmãos, Deus fez muitos milagres. Deus se manifestou de forma poderosa aos filhos de Israel. Eu acho que nenhum outro povo, nenhuma outra nação viu os milagres, viu as coisas extraordinárias que o povo de Israel havia visto nesse tempo. E diz assim, o mar fendeste e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra nas águas violentas. Imagina que grande milagre, irmãos, você passar em um mar. Imagina, você vai numa praia, ver aquele mar e você pisar naquela água e andar no meio daquele mar. Que outra nação viu um milagre como esse? Que outro povo viveu o que o povo de Israel viveu? O versículo 12. E os guiaste de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo. Ou seja, uma nuvem durante o dia para que o sol do deserto não castigasse, uma coluna de fogo à noite para os aquecer e iluminar o caminho por onde eles haviam de ir. E no Monte Sinai o Senhor desceu e falou com eles desde os céus, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Uma parte importante também, porque Deus não só livrou o povo de Israel para que eles vivessem de qualquer maneira. Deus deu através de Moisés juízos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor, eles não são pesados, irmãos. Nós que costumamos complicar a palavra, mas a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor, eles são bons e eles não são pesados.
E Deus deu essas leis e esses estatutos para que o povo de Israel, a partir daquele momento, começasse a viver de acordo com aquilo que ele havia deixado. No versículo 15: pão do céu lhe deste na sua fome, e água da rocha lhe produziste na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra pela qual alçaste a tua mão, que havias de dar. O povo de Israel não precisa trabalhar por pão para ter o que comer. Deus fez cair do céu. O povo de Israel não precisou cavar um poço, porque no deserto Deus fez uma rocha brotar água para que o povo não morresse de sede. E eu te pergunto, o que é que faltava para o povo de Israel? E essa semana eu fiquei pensando, como que o povo de Israel foi virar as costas para Deus? Como que a nação de Israel foi trair Deus, como foi dito aqui? Como que eles foram trocar Deus por qualquer outra coisa? Por um objeto feito por eles mesmos. Sendo que de tudo aquilo que eles necessitavam, irmãos, Deus supriu, Deus mandava todo dia um maná. Todos os dias Deus mandava uma porção nova. Eles nem precisavam guardar para outro dia, porque no outro dia tinha providência de novo. Mas o povo continuou sendo inconstante. Mesmo vendo todos esses milagres, mesmo vivendo todas essas providências, o povo de Israel continuava sendo um povo inconstante. Um povo do coração duro. E a realidade dos nossos dias hoje. Nós temos um país abençoado, porque nós temos leis que favorecem a gente proclamar a nossa fé. Mas muitos países não há essa liberdade, não há esse privilégio. E a liberdade que nós temos hoje é o que está tornando um perigo para a nação, um perigo para a igreja, porque por ser tão fácil, eles não valorizam. Porque o povo de Israel teve tudo em mãos, teve água brotando da rocha, teve comida caindo do céu. A Bíblia diz que durante o dia uma nuvem protegia eles do sol, à noite tinha um fogo para aquecer e iluminar. Eles não valorizaram, irmãos. Eles não valorizaram, porque veio de uma maneira, milagrosa. Eles não pagaram preço por aquilo. E o que está acontecendo nos dias atuais é exatamente isso. Nós temos tudo para conquistar tudo aquilo que Deus prometeu através da sua palavra. Nós temos uma liberdade, nós temos as armas necessárias para alcançar os céus. Nós temos a Bíblia, que nos outros países realmente não se pode nem falar. Eu vi uma reportagem que na Coreia, irmãos, é uma folhinha. Sabe essa folhinha aqui? É destacada e vai passando de um para o outro, às escondidas, guardada debaixo de 7 chaves, porque se for descoberta é morto. Porque eles sabem que essa palavra é vida. Porque a partir do momento que nós conhecemos a verdade, a gente não aceita viver no jugo, aleluia, de escravidão mais. É por isso que muitos países não querem que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus, para que eles não sejam livres, para que eles não usem as suas armas, Então, como eu disse aqui, nós temos que falar sobre arrependimento, que nós precisamos voltar, nós precisamos lembrar de onde o Senhor nos tirou e valorizar aquilo que o Senhor fez. Porque eu e você não merecia estar aqui, mas por causa do sacrifício de Jesus, nós estamos. Imagina Jesus ter que sentar numa mesa rodeada de possíveis amigos e ele saber que ali havia um que havia de vender ele, trocar ele por nada, e mesmo assim ele não mudou quem ele era. Mesmo assim ele tratou Judas igual ele tratou a todos os outros. Imagina Jesus no Getsemane, transpirando sangue, tamanha era a pressão psicológica, tamanha era a dor e o medo que ele estava sentindo, e naquele momento ele se sentiu só. Os discípulos dormiram. Imagina. Então, por que a gente não valoriza, sabe? Irmãos, são pequenas coisas que Deus faz no nosso dia a dia e se tornam tão significativas, tão grandes.
fôlego, esse ar que nós respiramos. Então diz aqui também, no versículo 16: porém eles, os nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos mandamentos do Senhor. Ou seja, o coração daquele povo ficou soberbo, se endureceu. E recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu não os desamparaste. Você vê aqui, irmãos, o povo de Israel voltou para a sua servidão. Você já viu o ditado que às vezes você olha para uma pessoa assim, parece que fulano gosta de sofrer? Porque Deus livra a pessoa daquilo e a pessoa vai e torna para lá porque quer. Deus dá a chance, Deus dá a escolha, mas a pessoa prefere voltar para a escravidão, prefere voltar para o pecado. Um dia está na casa do Senhor, no outro dia está no mundo. Volta para a escravidão. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. E Deus permitia. Porque somente quando o povo estava sofrendo é que eles se lembravam de Deus. Então eles viviam sofrendo na escravidão. Vinha uma nação, invadia, levava o povo cativo. E eles iam ser escravos. Aí eles começavam a chorar, se arrepender e buscar a face de Deus. Então Deus estava sempre permitindo que isso acontecesse porque era necessário para que o povo de Israel voltasse a se lembrar do Senhor. Por amor, você sabia que Deus às vezes permite o sofrimento? A Bíblia diz que Ele faz a ferida, mas Ele mesmo liga e cura aquela ferida. Às vezes, por amor a mim e a você, Deus permite o sofrimento. Porque é através do sofrimento que a gente conhece a Deus. É através do sofrimento que nós buscamos a Deus. Porque quando o povo de Israel estava na bênção, o povo de Israel virava as costas para Deus. Mas quando o povo estava sofrendo, gemendo na mão de outras nações, sendo chicoteado, passando fome, aí eles lembravam de Deus. Mas Deus nunca abandonou o povo de Israel. A Bíblia diz aqui que o Senhor nunca desamparou o seu povo, porque Ele é grande em misericórdia e Ele é tardio para se irar. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Imagina um povo que conheceu o maior poder de Deus, que viu com que braço forte o Senhor os tirou do Egito, e de repente eles fazem um bezerro de ouro, derrete o ouro, faz um bezerro e diz que a partir daquele momento aquele bezerro era o seu Deus. A blasfêmia tão grande que o povo cometeu contra o Senhor depois de provar de todas as maravilhas de Deus. Isso, irmãos, porque no trajeto, viu, eles estavam caminhando para uma terra prometida, vivendo milagre todo santo dia, e mesmo assim o povo murmurava, reclamava. Se Deus fizesse 90% e não fizesse 100%, o povo reclamava. Sendo que Deus não faz, né, irmão? Porque Deus é 100% perfeito. Mas o povo ainda estava insatisfeito. E a nossa insatisfação, ela é o nosso pior inimigo. Um coração insatisfeito, ele é ingrato, ele não sabe reconhecer as bênçãos de Deus, ele não sabe reconhecer o perdão de Deus na sua vida, não sabe reconhecer que ele não merece e que Deus tem sido misericordioso com ele todos os dias. Nós somos insatisfeitos, nós somos ingratos, todos nós, a humanidade em si. Não só o povo de Israel, mas de geração em geração tem sido assim. E por isso que nós precisamos nos voltar para o Senhor todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, pedir para que Deus traga arrependimento, porque até o nosso arrependimento às vezes é falso, viu, irmão? A gente chega diante de Deus e
Senhor, me perdoe pelos meus pecados. E às vezes nem dá nome ao pecado, porque pecado tem nome. Tem um pecado da mentira, tem o pecado do vício. Então é necessário às vezes nós chegarmos diante de Deus e dar nome ao nosso pecado. Não é só dizer, Senhor, me perdoa, não. Senhor, me perdoa porque eu cometi tal pecado. E ser sincero diante de Deus. E se você não sentir, porque você sabe que tem gente que peca e se sente confortável com o pecado e tudo bem. Mas às vezes você tem até mesmo que orar para Deus quebrantar seu coração e trazer um arrependimento sincero. Porque Deus, Ele só desce sobre a sua vida com poder quando o nosso arrependimento é sincero. Porque Ele conhece a intenção do coração e Ele sabe quando é da boca para fora. E Ele só vai descer sobre a sua vida para manifestar o poder dEle quando Ele vê a sinceridade do seu coração. Porque Deus se agrada de quem anda na sinceridade. Mesmo que você diga assim, eu sou um miserável, um pecador, mas você está sendo sincero, então Ele se agrada. Porque não adianta a gente querer maquiar o nosso coração, sendo que Deus, Ele conhece o profundo e o escondido. E todavia, pela multidão das tuas misericórdias, tu não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia, para os guiar pelo caminho. Nem a coluna de fogo de noite, para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retirasse da sua boca, e água lhe deste na sua sede. Desse modo, tu os sustentaste 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram, as suas vestes nunca se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Mesmo o povo de Israel murmurando a cada passo que dava, todavia Deus não abandonou o povo. Deus não desviou deles a sua misericórdia. Porque Deus, Ele é muito misericordioso. A Bíblia fala das multidões das suas misericórdias, né? E que se renovam a cada manhã. E mesmo o povo de Israel sendo inconstante, sendo falho, todavia o Senhor permaneceu 40 anos sendo fiel a esse povo, guardando eles no deserto. Imagina você estar no deserto, você não ser picado por nenhuma serpente, você não ser morto pelo sol escaldante, você não morrer de sede, não morrer de fome, as suas vestes, uma criança como Jorge, saiu do Egito criança, foi crescendo no deserto e a roupa crescendo junto com ele, acompanhando o crescimento dele. Nunca se envelheceu, nunca se perdeu. Quanto cuidado, irmãos, o que é que o povo mais queria, o que é que nós mais queremos nos dias de hoje, o que você quer mais de Deus. Porque todos os dias o Senhor manifesta a misericórdia dele na sua vida. Você não está morrendo de fome, você não está morrendo de sede, né? Uma frase que eu gosto muito, que diz assim, que se o Senhor é o meu pastor, então aquilo que eu não tenho é porque eu não estou precisando agora. Porque de tudo aquilo que nós precisamos, de nada nós teremos falta. E por causa da ingratidão e da inconstância do povo de Israel, eles viviam sofrendo, irmãos. Não era porque Deus queria massacrar o povo, não. Deus prometeu uma terra que manda leite e mel. Deus prometeu para mim e para você um céu, uma pátria, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte, não haverá tristeza, onde todas essas coisas serão passadas. Se nós sofremos hoje, não é culpa de Deus. A culpa são dos nossos próprios pecados, da nossa ingratidão. Então, gratidão, saber agradecer a Deus pelas pequenas bênçãos que se tornam grandes no nosso dia, sabe? O fato de eu, ai Senhor, estou respirando, obrigada. Estou com dor nas costas, mas estou caminhando ainda. Tenho força para caminhar. Não estou dependendo de alguém para cuidar de mim. Eu mesmo posso me cuidar. Enquanto tem pessoas aí que precisam de alguém para dar banho, precisam de alguém para dar de comer. Então tudo é motivo de
nós agradecemos porque tudo é milagre, é bênção que nós não merecemos. O reconhecimento, o ato de reconhecer que nós não somos merecedores e que tudo é misericórdia de Deus, tudo é o favor dele na nossa vida. Reconhecer que sem ele nós não somos nada e que nós não teríamos chegado até aqui. E reconhecer os nossos pecados. Reconhecer a ingratidão do nosso coração. Reconhecer a nossa soberba, o nosso orgulho. Porque é da nossa própria natureza humana sermos assim, orgulhosos. É por isso que a Bíblia fala lá em Jeremias 18 que nós precisamos ir à casa do oleiro. Porque nós temos muita prepotência, muito orgulho. E se a gente não vigiar, isso acaba dominando o nosso íntimo, o nosso pensamento. E a gente começa a querer achar que sabe mais. Irmãos, ninguém nunca vai saber de Deus 100%. Deus ele é infinito. Então ninguém nunca vai saber de Deus o suficiente. O conhecimento dele é infinito. Ele é infinito. Não tem como você chegar ao fim do conhecimento dele. Então todos os dias eu preciso buscar mais. Eu preciso conhecer mais. Todos os dias eu preciso me humilhar mais. Para que o orgulho não venha a crescer dentro de mim. Eu preciso me humilhar. A matéria da qual eu e você é feita é barro. E barro precisa passar pelas mãos do oleiro para se tornar uma obra-prima. E chega um tempo que ele fica rachado, que ele fica sem utilidade, porque se desgasta. E ele precisa retornar novamente à casa do oleiro. E muitas vezes a casa do oleiro vai ser o sofrimento. Porque de outra forma, se não for o sofrimento, você não vem até a Deus. É aquela história, ou vem por amor, ou vem pela dor. É verdade. Porque se não for a dor, as pessoas não vêm. Porque o ser humano é orgulhoso e acha que porque tudo está indo aparentemente bem, ele não precisa buscar a Deus, ele não precisa mais orar, ele não precisa mais consagrar a sua vida. Então tudo que nós temos é por causa da bondade e da misericórdia do Senhor. Tudo é por causa da sua graça e do favor dele que nós não merecíamos. Porque nós só merecíamos o inferno. A gente só merecia o castigo eterno. Até hoje, irmão, nós aceitamos Jesus, nós estamos aqui, mas nenhum de nós é merecedor. A Bíblia diz que não vai ser por obras, não, que ninguém vai ser salvo, não. É só por causa da graça mesmo. É só porque Deus tem muito, muito, muito amor mesmo. Um amor por nós que nós nunca vamos compreender. É só por causa disso. Porque por mais que eu faça para Deus, por mais que eu lute, eu vou continuar sendo uma miserável pecadora. Eu vou continuar sendo alguém que é carente da misericórdia dele. Né? Como a nação que Deus escolheu para si e amou, nós somos essa nação também, irmãos. O amor de Deus não se limitou apenas ao povo de Israel, né? Tanto que Jesus veio, né, para mostrar esse amor, né? Nisto conhecemos o que é o amor, em que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nossa causa, para nos salvar. Mas o fato mais importante aqui, nós falamos aqui sobre todos os milagres que Deus fez, sobre como Deus cuidou do povo de Israel, sobre como o povo de Israel vacilou e pecou. Mas nós vamos falar agora sobre a justiça, irmãos. Porque você viu que Deus deu leis para o povo, mandamentos, ordem. Deus trabalha de forma organizada. Quem acha que o reino de Deus funciona de qualquer forma, não funciona. Existe uma hierarquia desde os céus. Lá no céu existe uma hierarquia, ou seja, cargos, né, digamos assim. É tudo organizado. Deus deixou os mandamentos dele, deixou suas leis, princípios, para manter a ordem no mundo, para manter a ordem na nossa vida. Quando uma pessoa vive fora do princípio de Deus, quando uma pessoa vive longe da palavra, então a vida dessa pessoa se torna uma desordem, uma casa bagunçada. Porque Deus, ele é justo o suficiente para nos deixar colher exatamente aquilo que a gente plantar. A Bíblia diz que o salário do pecado, ele é a morte. Então, como que a gente pode querer que o mundo se torne diferente, sendo que as pessoas continuam pecando desenfreadamente? Vai existir morte, vai existir dor, vai existir choro,
Porque a única solução era o povo se arrepender. Porque o salário do pecado é a morte. Então, enquanto houver pecado, vai haver morte, vai haver dor, vai haver tristeza. Então, por ingratidão, como eu disse, ingratidão e insatisfação, irmãos, são os nossos piores inimigos. Porque foi por causa disso que o povo de Israel se afastou do Senhor, se desviou do caminho. Aleluia. Deixou Deus para seguir seu próprio coração mentiroso. O nosso coração, ele é mentiroso. A gente nunca pode seguir a voz do coração. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração, viu, irmão? E muito astuto. A gente não deve ser conduzido pela nossa emoção. A gente, até para aceitar Jesus, eu sempre falo com as pessoas que não deve ser por emoção. Deve ser uma decisão. Porque quando você decidir, aí você vai vir o que vier e você vai permanecer. Nada do que você for fazer deve ser por emoção. Então o povo de Israel seguiu o próprio coração mentiroso e enganador, que todos nós temos. Por isso mesmo sofreu, tiveram suas consequências, se tornaram escravos. E mais na frente nós podemos ver que diz assim, ó: porém, em tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti. Ou seja, quando tudo estava bem, quando Deus salvava eles, livrava eles da mão dos inimigos, o povo voltava a fazer a coisa errada de novo. E tu os deixava na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles, e convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, e segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. O versículo 30. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos e protestaste contra eles pelo teu Espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste na mão dos povos da terra. Irmãos, Deus sempre tinha misericórdia do povo, porque sempre tinha um profeta clamando, sempre tinha alguém que não se corrompia e se humilhava diante de Deus. Por muito tempo foi Moisés, depois veio Josué. Nós temos um dos grandes profetas, Jeremias, foi o que mais chorou e clamou pela nação. E houve um tempo em que Deus pediu para que Jeremias não clamasse mais e não pedisse mais misericórdia, porque era necessário que viesse uma justiça de Deus. Era necessário que o braço forte do Senhor se mostrasse àquele povo, para que Deus não perdesse eles de vez. Né? Deus, por muitas vezes, fala aqui, ó, que por muitas vezes Deus protestou contra o povo através dos profetas, mas o povo não deu ouvido. Por isso Deus o entregou nas mãos dos seus inimigos. Aleluia. Até hoje Deus tem usado os seus profetas, irmãos. Os profetas têm chorado. Eles têm sentido a dor do pecado. Eles têm sentido a dor do coração de Deus. Sabe? Quando Deus olha para a humanidade hoje, eu acredito que o coração de Deus está sangrando. E Ele tem clamado para que o povo se arrependa, tem enviado profetas, tem enviado muitos irmãos e irmãs a pregarem nas ruas, mas o povo não quer dar ouvidos. Ontem, enquanto a gente estava ali pregando, louvando ao Senhor, uma vida estava sendo ceifada. Então, já pensou se essa pessoa tivesse parado para ir numa igreja, para ter dado ouvidos à voz do Senhor? Já pensou se o irmão aqui não tivesse vindo naquele dia? Se ele não tivesse buscado refúgio e socorro em Deus? Então, às vezes Deus está dando uma última oportunidade. A Bíblia diz que os dias estão sendo abreviados, porque senão nenhuma carne se salvaria. Deus está clamando, enviando os seus profetas, falando através dos profetas, porque Ele já está às portas, irmãos, e o desejo de Deus é que nenhuma alma se perca. Deus não veio para trazer ira, não. Deus, ele quer salvar, Ele tem sede de salvar, de curar, mas é o povo que não quer. É como o povo de Israel prefere a escravidão, prefere o sofrimento. Por orgulho,
para não dar o braço a torcer, sabe? Para dizer que é autossuficiente, para dizer que tudo pode, para não ter que viver na dependência de Deus por orgulho. Mas no versículo 31 diz: pela tua grande misericórdia, tu não os destruíste, nem desamparastes, porque tu és um Deus clemente e misericordioso. Versículo 33: porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houveste e nós impiamente nos houvemos. Ou seja, aqui Neemias está dizendo que o Senhor foi justo em tudo, até por permitir o sofrimento do povo, porque em todo tempo Deus foi fiel ao povo, em todo tempo Deus foi fiel ao ser humano. Mas quem virou as costas para Deus foi a humanidade. Quem virou as costas para tudo foi o ser humano. Foi o ser humano que abriu mão de tudo que Deus tinha preparado para eles. Mas ele diz, em tudo o Senhor ele foi justo, até no mal que veio sobre nós, porque nós nos comportamos impiamente, nós pecamos, mas o Senhor foi fiel em todo o tempo. Não mudou. Ele continua clamando o povo para o arrependimento. Ele continua chamando o povo para uma aliança de amor. Ele continua tendo sede de salvar. Mas a escolha sempre é nossa. Uma coisa que Deus nunca vai fazer é interferir no livre-arbítrio do ser humano. Ele nos alerta. Ele diz, olha, o que eu tenho para você é melhor. O que eu tenho para você é bem melhor do que isso aqui. Mas a gente fica, não, mas eu quero, eu vou por esse caminho, eu vou. E Deus diz, tá bom, meu filho, você quer, eu não vou interferir na sua vontade. Deus quer que a gente sirva a Ele por amor. Deus não quer que ninguém venha pelo sofrimento. Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Só que muitas das vezes, para não perder alguém, o Senhor vai forçar a situação, vai permitir um incômodo, sabe? Algo para chamar a atenção. Mas o desejo dele é que a gente escolha Ele por amor. Dizer, não, Senhor, eu vou te servir porque eu te amo, porque eu reconheço que eu não sou nada sem ti, porque eu reconheço que a minha vida só tem sentido com o Senhor, porque só o Senhor preenche a minha alma, porque só o Senhor me ama de forma incondicional. Então a palavra que eu deixo para os irmãos é essa, né? Que possamos entender que Deus, Ele, apesar de muito misericordioso, muito fiel, Ele também é justo. Ele é justo. Então, quando a gente vê algumas coisas acontecerem no mundo, a gente não deve se perguntar onde está Deus no meio disso tudo. Porque Deus está no mesmo lugar de sempre, esperando a humanidade se arrepender. Ele não é o culpado do sofrimento que existe no mundo. Mas enquanto houver pecado, enquanto houver a transgressão, o sofrimento vai continuar, irmãos. A única solução é Jesus, a única solução é o arrependimento sincero, né? Mas Deus continua amando a humanidade e continua tendo misericórdia. A prova disso é que nós ainda estamos aqui, né, irmãos? E eu já agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Amém, né, irmãos? Que Deus venha abençoar cada um que ouviu essa palavra. Eu creio, aleluia, Jesus. Eu creio que Deus falou com cada um de vocês, né? Aleluia. Basta a gente escutar, né? Tem hora que a gente, eu estava até conversando hoje com a irmã Carol, tem hora que a gente reclama, né? Reclama de tanta coisa, esquecendo que todos os dias Deus nos dá a chance da gente vencer. Todo dia Deus te dá a chance de você vencer, né? Hoje, glória a Deus, tá faltando até muitos irmãos, né, irmão? A irmã Leusa está viajando, tem a irmã Eliane, né? Irmã Cristina também. Depois, irmãos, assiste a palavra. Irmã Janine está viajando para Recife, seu Zé também, né? Aleluia. Então assim, a gente sente, irmão,
porque a igreja, ela é o quê? É uma família. E a gente não pode perder esse vínculo. A gente não pode perder esse vínculo com ninguém. E tem coisa que tem que acontecer, aleluias, na nossa vida. Um aperto de Deus, para que a gente possa lembrar, né? Sentindo também aqui, aleluias, os galeguinhos. Cadê os galeguinhos, irmã Priscila? Dormindo, meu Deus, aleluia, Jesus, né? Mas traga, né, os abençoados para vir para cá. A gente sente falta também, né, irmãos? Cada criança, cada pessoa que falta na nossa igreja, a gente sente, né? A palavra está sendo pregada, né? Deus está dando a oportunidade para todo mundo, né? Então, conte com a gente, né? Está sentindo só, está sentindo um vazio, né? Eu vou ali na casa do pastor, vou ali na casa do irmão. A gente mora longe da igreja, irmão. Mora um quarteirão da igreja, mora bem longe da igreja, né? A gente mora bem pertinho, né? Já disse aqui, se ela quiser conversar com a gente, não tem isso. A gente está aqui, irmãos, para isso, para ajudar um ao outro, dar mão, né? Porque Jesus está voltando, irmão. E ninguém pode ficar, nenhum de vocês pode ficar. A gente vai subir em nome de Jesus. Você vai subir, eu quero encontrar com você lá. Se Deus quiser, eu quero encontrar com você lá. Ver a irmã, né, a irmã Ana Maria, o varão ali, dizer: varão, valeu a pena ou não valeu? Valeu a pena. E é isso que vale a pena, irmão. Vale a pena a gente sofrer, vale a pena a gente ser caluniado, tudo isso Jesus passou. Tem hora que a gente não diz assim: eu estou tão só, ninguém conversa comigo, ninguém fala comigo, nenhuma mensagem chega para mim. Do mesmo jeito, irmão, para mim também. Tem hora que eu vou correndo pro meu celular. Deixa eu ver aqui se alguém mandou uma mensagem para mim. Deixa eu ver se alguém ligou para mim aqui. Deixa eu ver se Zé ligou para mim. Ninguém manda uma mensagem para mim. E eu vou ficar triste? Não, não fique triste não. Não se apavore. Não fique com medo. Não fique preocupado não, irmão. Porque uma coisa é certa, irmão. Uma coisa é certa. O melhor de Deus está para acontecer. O melhor de Deus está para acontecer. O mundo está preocupado. O mundo está preocupado com o avanço da tecnologia. O mundo está preocupado aí, sabe, com a moda. Se lança um celular hoje, amanhã, né, o povo quer acompanhar tudo. Lança uma roupa, o mundo quer acompanhar. As pessoas estão preocupadas com o seu nome escrito na mídia, na televisão, isso e aquilo. E nós estamos aqui ao vivo para o mundo inteiro dizendo que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, irmão. Ou o homem acredita ou não. Isso é o mais importante, entendeu? Ou a humanidade acredite ou não, entendeu? Pode ter certeza, esse momento está para acontecer, irmão Jota. Pode ser ao sair da igreja, pode ser na hora que você chegar na sua casa, você vai dizer assim: ó, eu vou descansar agora. Não abrir e fechar de olhos, ó, é rápido demais, irmão. Por isso que vale a pena, sabe? Vale a pena a gente sofrer, vale a pena a gente carregar a cruz. Não valeu a pena? Eu escutei uma palavra aqui essa semana muito interessante. Eu já estou encerrando, irmão, né? A morte, ela tem o poder, né? Ela tem um poder muito grande. É interessante que quando a morte, quando passa um funeral, alguma coisa assim, todo mundo tem que parar. Todo mundo tem que parar, né? Passou o funeral aí, a gente tem que falar mais baixo. Se tiver um paredão aí, o paredão tem que parar. Se tiver vindo o carro de lá para cá, tem que deixar passar, porque vai um funeral. E a morte, ela tinha o poder. Só para finalizar, só para você saber uma coisa aqui: a morte tinha poder até um certo tempo. Quando Jesus morreu, é interessante isso, irmão. Isso aqui pra gente, só para você ficar mais feliz aqui, para encerrar essa palavra abençoada aqui, você ir para casa aqui pulando de alegria. Irmão Jota, é muito interessante. Quando a morte achou que tragou Jesus, que tinha acabado tudo, morreu, Jesus morreu, acabou, vencemos. Não é assim a nossa vida? Ah, fulano venceu, fulano perdeu, você perdeu. Mas ao mesmo tempo ninguém entende. Porque, irmãos, o autor, consumador da nossa fé está aqui. É Jesus. Enquanto Jesus, irmão Jota, isso é muito interessante, é muito forte. Enquanto a morte estava batendo o tambor, enquanto a morte estava se alegrando, achando que tinha vencido Jesus lá no Calvário, na cruz,
Ele estava se preparando para ressuscitar. O Pai estava se preparando para ressuscitar. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Ele teve coragem de dizer: eu vou lá descer, eu vou morrer por Jodinha, vou morrer por irmã Ana Maria, eu vou morrer por você, eu vou morrer por toda a humanidade. Eu vou pagar o preço. E Ele pagou o preço. Mesmo assim as pessoas ainda continuam reclamando, continuam dizendo, se Jesus estivesse hoje aqui, com o avanço da tecnologia que tem, a morte de Jesus ia ser 3D para muita gente. Enquanto a morte estava, sabe, batendo os tambor, se alegrando, Jesus se preparava para tomar a chave. Para tomar a chave, irmão, a chave da vitória. Por isso que você está aqui hoje. Por isso que Deus está te dando a oportunidade para você glorificar, para você exaltar. É tão interessante que a morte, lá, eu sempre gosto disso, a morte, né? Um do lado de Jesus, um do outro. Aí Jesus disse: será que ninguém vai morrer por mim? Será que ninguém vai acreditar? Olha, Jesus acredita em vocês aqui que estão aqui. Você não está aqui em vão. Você não está aqui em vão. Você não é um zero à esquerda, igual muitos estão dizendo por aí, que você é um perdedor, é um derrotado, que você não vai conseguir. Não. Jesus mostrou para o ladrão da cruz, e mostrou para a humanidade, e continua mostrando para mim e para você. Foi lá na cruz do Calvário. Muita gente reclamava, foi a palavra aqui, ó, né? Não reclame, irmão. Está passando pela prova, está passando pela luta, dê glória a Deus, porque o melhor de Deus vai chegar na tua casa. O melhor de Deus, alguém um dia vai dizer: não estou entendendo porque a irmã Ana Maria ou o irmão ali está passando pelo vale. É para te fortalecer. E foi na cruz do Calvário que aquele ladrão da cruz deu primeiro. Disse: ei, Senhor, lembra-te de mim. O Espírito Santo de Deus toca lá e diz: ei, lembra-te de mim. Por que você quer desistir? Por que você quer parar, irmão? Quer parar por quê? Ah, porque não tem mais oportunidade? Ou talvez porque aconteceu alguma coisa? Porque o irmão disse isso? Pare não, irmão. O inimigo está lutando para, nesses últimos momentos da igreja, nesses últimos momentos, me parar e parar você que está aqui. Se você parar aqui hoje, você perdeu tudo. Você perde o céu, você perde a salvação, você perde as bênçãos. Se você olhar para mim, você vai ver defeito. Se você olhar para o irmão, você vai ver defeito. Mas olhe para Cristo, porque Ele não tem defeito. E eu ouvi aqui nessa noite, foi 100%. Ele te amou 100%, Ele não te amou pela metade não. Tem hora que a gente ama o nosso colega pela metade, né? Tem alguém que ama você pela metade. Ué? Os seus amigos amam você pela metade. Os seus amigos, sua família ama você pela metade e diz que ama. Mas Jesus não. Jesus estava assim, ó, derramando sangue, lágrima, ó, os pés pregos, prego na mão, prego nos pés, prego aqui. E Ele não blasfemou. Ele viu eu e você aqui, perdido, que nós não valia nada, não valia um centavo. Por isso que o inimigo tem raiva de você, irmão. Aproveita cada minuto, cada segundo, sabe? Glorifica a Deus, sabe? Cada minuto, esses últimos dias que a gente está vivendo na terra, é os últimos momentos, irmão. Não tem mais para onde a gente correr. Você olha para um canto, a guerra. Você olha para o outro, a depressão. Você vai para lá, não, vou para ali porque ali está melhor. Irmão, o mundo está se afunilando. Para onde é que você vai correr? Ah, eu vou para Santa Catarina porque lá é mais bonito, lá é melhor. Irmão, não tem lugar mais não. Fica debaixo da sombra onipotente do Altíssimo, porque Ele vai te livrar, irmão, da garra do inimigo. Cada um que está aqui tem testemunho para contar. Cada um que está aqui já passou por vales e vales. Está ali o irmão, contou aqui que disse que ia fazer cirurgia. Aí Jesus disse: ei, pera aí, não vai fazer cirurgia. Fez cirurgia, varão?
é o nosso Deus. Amém? É esse Deus, irmão. Venha com dor, venha com enfermidade, venha com o que tiver, mas venha para a casa de Deus adorar o nome do Senhor. E não tenha pressa, viu? Tenha pressa não, irmão. Eu passei a tarde todinha hoje aqui na igreja, acredita? A tarde todinha na igreja, ficando aqui conversando com Deus, falando com o Senhor, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus discernimento. Não sei se vocês prestaram atenção, porque eu sou muito detalhista. Não sei se vocês viram que as cadeiras eu botei bem para cá, mais para perto. Por quê, irmão? Quanto mais perto eu tiver, mais melhor é. Quanto mais perto para eu ouvir a palavra, mais perto eu tiver, perto do irmão, perto da irmã, eu vou conseguir vencer. Porque sozinho, eu sozinho aqui, por mais que eu tenha meu grau de escolaridade, por mais que eu tenha isso, eu quero ver eu chegar lá. Não tem. Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu preciso do irmão ali, a irmã precisa também de mim, o irmão Jota precisa de mim, pastor, eu preciso. Então é assim que nós vamos vencendo. É um pegado na mão do outro, porque sozinho, irmão, a gente não consegue. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, e nós vamos vencer. E quando chegar lá em cima vai ser só vitória. Eu vou ver você, você vai me ver, você vai ver Abraão, vai ver até Noé, você vai ver lá. Eita Jesus, coisa boa. Imagina aí, irmão Jota. Abraão, ô Abraão, Paulo, Silas, Davi, que venceu o gigante, excluído da sua casa, mas venceu o gigante e mostrou. Até o ladrão da cruz você vai enxergar lá. É você que é o ladrão da cruz? Eu quero ver ele. Maria, a mãe de Jesus. Os apóstolos, Pedro, Tiago, João, são vocês, hein, guerreiros? Jotinha, valeu a pena, Rosevaldo? Valeu a pena, irmão Jorge, valeu a pena? Ou não valeu? É isso que é o evangelho. Nós temos que se fortalecer, irmão. Se fortaleça. Tá certo? Então é isso, irmão. Eu quero dizer para os irmãos, né? Aleluias. Que Deus abençoe vocês. Fica firme, irmão. Eu tenho falha, eu tenho defeito. Cada um aqui tem defeito. Todos nós temos defeito. Mas fique firme com Cristo. Nós vamos orar. Nós vamos apresentar vocês, né? Nesse momento. Apresentar o Brasil inteiro. Apresentar as famílias, as crianças, os pais. Apresentar a cidade de Pacifica. Para que Deus possa abençoar. Peço, irmãos, que ore pela minha vida. Eu preciso muito de oração. Estou tão perto da minha casa, da minha família, né? Também tenho família, tenho pai, mãe ainda. Graças a Deus, tem uns povo aí grande, né? A 1.400 e poucos quilômetros daqui. Tem um menino também, desse tamanho o menino, né? E é isso. E eu sinto saudade do povo, né? E assim, irmão, a gente tem uma missão aqui na terra. Mas vamos orar para Deus nos abençoar. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Você que chegou aqui, aleluia. Eu creio que nesse momento Deus está trabalhando na sua vida, na sua casa. Vamos orar, feche seus olhos aí, Pai. Nesse momento, Espírito Santo de Deus, eu apresento a tua igreja. Eu apresento cada pessoa que entrou aqui, Pai. Que o Senhor possa usar nessa terra. Usa nessa cidade e pacifica. Vai tirando os pensamentos contrários. Vai abrindo uma porta, Senhor. As portas do emprego. Venha guardar a tua igreja. Guarda o teu povo. Abençoa as pessoas católicas. Abençoa as pessoas que moram nessa rua, nesse bairro, nessa cidade. E eu creio no poder da oração, porque o Senhor é fiel, justo e verdadeiro. Nós entregamos, Pai amado, o Brasil nas tuas mãos. É o Senhor quem governa, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, aqueles que não vieram, abençoa, meu Pai amado, o teu povo. Abençoa a irmã Edleusa, a irmã Eliane. Abençoa a irmã Cristina. Aqueles que estão do outro lado, Senhor. Que o Senhor possa dar força, dar coragem, em nome do Senhor Jesus. Abençoa os irmãos lá em São Paulo, a igreja também, Pai amado, esse ministério, meu Deus. E nos dá noite em paz, Senhor, para a glória e para a exaltação do teu santo nome. Faz assim com suas mãos. Que o grande amor de Deus e a dos pais e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor Jesus seja com todos.